Olá, meus amigos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, se você está aqui chegando no seu primeiro vídeo, bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Gleice Alves, eu sou advogada. Já há 14 anos atuo nessa profissão que eu amo e nos últimos 10 anos tenho me dedicado ao trabalho com o holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório da família. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se esse conteúdo é do seu interesse, se isso faz diferença, se você precisa de alguma orientação a respeito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você sempre tenha acesso aos nossos conteúdos, né? E se você gostar desse vídeo, já deixa aqui o seu like para nos incentivar aqui no canal para continuarmos com a produção dos nossos vídeos, do nosso conteúdo, tá? Bom, esse vídeo ele é a continuação de um vídeo anterior que trata sobre o direito real de habitação. Então, nós temos um primeiro vídeo que trata do direito real de habitação, parte 1, e esse é direito real de habitação, parte 2, tá? Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre algumas questões mais específicas do direito real de habitação, agora voltados aí para holding familiar, ok? Então, gente, eu vou abrir aqui o Código Civil só para a gente recapitular algumas coisas relacionadas ao direito real de habitação e que eu já havia mencionado no vídeo anterior, tá? Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você volte 2 casas e vá lá no vídeo anterior. E esse vídeo está sendo gravado para esclarecer dúvidas de alguns clientes, né? Dúvidas, né, de pessoas que me procuraram, que estão comigo com a intenção de fazer planejamento patrimonial e sucessório através de holding familiar, e por ter sido uma dúvida que chegou em mais de uma oportunidade por pessoas diferentes, eu resolvi gravar esse vídeo, né? E antes de entrar mais especificamente no conteúdo, eu gostaria de lembrar vocês que as inscrições do nosso curso Holding Familiar do Zero, versão 2.0, Gleice, por que versão 2.0? Porque é um curso que está sendo totalmente regravado e atualizado, tá? Então, tivemos muitas mudanças de entendimento, algumas questões que antes não tinham sido apreciadas pelo STJ o foram, outras tiveram mudança de entendimento mesmo, né? Uma maior maturidade, né? Os tribunais alcançaram uma maior maturidade em relação ao tema 796, agora 4 anos após a sua publicação. Então, temos muita coisa nova para tratar e, por isso, eu tomei a decisão de refazer o curso todo, tá? Então, é um curso completamente novo. As inscrições serão abertas no dia 9 de julho, 9/7, tá? E a Gleice, eu tenho interesse, eu quero saber mais sobre esse tema, quero fazer o seu curso, ó, aqui embaixo tem um link do grupo de WhatsApp. Clica lá e entra no grupo, porque lá no grupo é que serão disponibilizadas todas as informações relativas a essa nova turma, todos os bônus, os descontos, o preço especial que nós vamos fazer e também os bônus, que são bônus limitados, são bônus esgotáveis, e quem estiver no grupo terá acesso sempre, sempre, sempre aí a todas as vantagens antes de todos os demais. Gleice, quanto é que paga para entrar no grupo? Nada, tá? A sua pré-inscrição ela é totalmente gratuita. E é um grupo fechado, gente. A gente não vai ficar ali perturbando você, nem ficar mandando mensagem para você na hora do expediente. No momento correto, você vai lá no grupo ter acesso a todas as informações. Então, ó, clica no link que está aqui na descrição, entra no grupo e fique aguardando, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer sua pré-inscrição, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos entrar aí no conteúdo específico desse vídeo, tá? Então, recapitulando, o direito real de habitação, ele tem previsão expressa na legislação civil, lá nos artigos 1414 a 1416, lá do nosso Código Civil, tá? E aí, a raiz, né, eu faço um detalhamento maior, que eu não vou
não vou me aprofundar, então volta algumas casas, olha lá o outro vídeo, tá? Mas lá no 1414 ele traz a raiz do direito real de habitação, quando ele diz assim, ó: quando o uso constituir no direito de habitar gratuitamente coisa alheia. Já vimos que esse é o núcleo do direito real de habitação. Então, habitar gratuitamente imóvel de outra, tá? De outra pessoa. O titular deste direito não a pode alugar, ou seja, ele não pode explorar comercialmente, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com a sua família. Essa é a matriz do direito real de habitação. E o 1831, lá na frente, né, quando trata lá da sucessão legítima, da ordem de vocação hereditária, o artigo 1831 do Código Civil diz lá: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, ou seja, é um direito que está destacado do direito próprio do cônjuge sobre o imóvel ou não, tá? Será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, eu disse lá e detalhei lá no vídeo anterior, que eu só estou recapitulando, que o direito real de habitação previsto no 1831, ele, na verdade, é um desdobramento do direito real de habitação previsto lá no 1414, também ambos do Código Civil. O 1831, ele traz um direito real de habitação legal, tá? E aí aqui a gente já está entrando no conteúdo mais específico deste vídeo, tá? O 1831, ele traz um direito real de habitação legal. Então, a pessoa era casada e isso se estende ao companheiro, perfeito? O companheiro em união estável. Então, esses cônjuges ou esses companheiros coabitavam dentro daquele imóvel, tá? E aí, um dos cônjuges ou companheiro faleceu. O cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele tem direito de permanecer no imóvel por meio do direito real de habitação legal, sem pagar aluguéis. Aqui, veja, o 1831, ele não traz um prazo, ou seja, é enquanto perdurar a vida daquele cônjuge ou companheiro, tá? Sem prejuízo do que lhe caiba na herança, ou seja, independente dele participar ou não da herança, tá? Ele vai ter o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência familiar, desde que seja o único daquela natureza a ser inventariado. Quando a gente lê aqui, ó, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, qual é a inferência lógica que eu faço? Bom, ele estava, ou pelo menos deveria estar, em nome do falecido. Perfeito? E aí, gente, outro ponto, só recapitulando, vimos lá também rapidamente o quê? Formas de perder esse direito real de habitação. Se o cônjuge renunciar expressamente, disser não quero mais morar aqui, tá? Se o cônjuge alugar ou emprestar, ou seja, se ele violar a essência do direito real de habitação, que é de habitar, se ele contrair novas núpcias ou se ele adquirir, contrair nova união estável, ele também perde esse direito real de habitação, ou se ele praticar atos que comprometam, né, ali o próprio imóvel, né, se ele deixar o imóvel sem manutenção, se ele poder gerar algum dano que possa gerar a perda daquele bem imóvel, tá? E aí, nestes casos específicos, em que há necessidade de desconstituir o direito real de habitação, exceto, por exemplo, na renúncia, quando a pessoa abandona o imóvel, né, há necessidade de uma declaração judicial. Então, é preciso ingressar na via judicial e pedir que o juiz declare a perda do direito real de habitação. E aí, gente, qual foi a questão que me chegou? Doutora, meu marido quer fazer uma holding familiar. E para dentro dessa holding, ele quer colocar vários imóveis. Dentre esses imóveis, o imóvel que nós habitamos, eu em conjunto com ele aqui e a nossa filha, certo? Se ele falecer, eu perco o direito real de habitação lá do artigo 1831, bom, ela não falou, a pessoa não me perguntou especificamente sobre o 1831, mas ela disse, olha, eu sei que existe um direito real de habitação quando um dos cônjuges falece e o outro
permanece vivo, né? Ele tem direito de permanecer no imóvel, né? Se esse imóvel for para dentro da holding, não está mais no nome do meu marido. Se o meu marido morrer, eu e minha filha, né? Porque o direito real de habitação é destinado ao núcleo familiar. A gente perde o direito real de habitação? A gente precisa entender esse contexto, confere? Porque se nós olharmos exclusivamente para o 1831 do Código Civil, qual é a primeira inferência lógica que a gente faz? Bom, o imóvel não vai estar mais em nome do falecido. Perfeito? Então, esse imóvel sequer será objeto de quê? De um inventário. Ele vai estar em nome da holding. Confere? E aí vem aquela questão. Bom, ele estando dentro da holding por si só, eu na condição de usufrutuária, ela, a cliente, isso garante a ela o direito real de habitação nesse imóvel? O direito real de habitação legal lá do 1831? Vocês acham? Não, gente, não vai garantir de plano, tá? Não vai garantir de plano, de imediato. E por quê? Porque, veja bem, ela é cônjuge sobrevivente, mas o imóvel não era mais do núcleo familiar, pelo menos não do ponto de vista registral. O imóvel passa a ser de quem? Da holding. Ah, Gleice, mas a holding é da família. Olha, é verdade, a holding é da família. Mas nós temos uma das coisas que regem, né, o direito societário e essa relação bens da empresa versus bens dos sócios é o princípio da entidade. Pessoa física e pessoa jurídica não se confundem, não são a mesma pessoa. Perfeito? Então, de cara, quando a gente olha, o que, é que a gente entende? Bom, se o imóvel não está mais em nome do cônjuge falecido e nem do cônjuge sobrevivente, ele está dentro de uma holding familiar, via de regra, essa cônjuge não tem que alegar, ela não pode mais alegar o direito real de habitação de forma automática. Talvez ela precisasse aí ingressar com uma ação judicial e pedir que o juiz, diante das circunstâncias, em se tratando de uma empresa familiar, que foi constituída com a finalidade de transmitir o patrimônio para os herdeiros, uma melhor gestão patrimonial, uma melhor eficiência tributária, né? Esse imóvel foi, então, pejotado dentro dessa estrutura, porém, ele permaneceu dentro, ainda que indiretamente, ele ainda faz parte do núcleo familiar, que ele era utilizado pelo cônjuge falecido e a cônjuge sobrevivente, mesma coisa se aplica ao companheiro, e a filha desse casal para a residência familiar. Então, por isso, ele não teria o falecimento não teria aí, e essa operação de pejotização desse bem não teria aniquilado de plano o direito real de habitação previsto lá no artigo 1831 do Código Civil. Bom, gente, se essa pessoa e o cônjuge, eles eram casados ou eles eram companheiros de união estável, e os únicos filhos que eles tinham eram filhos comuns, o que tudo indica é que há uma tendência a menos conflito, perfeito? Porque existe uma tendência, e por que eu estou dizendo uma tendência? Porque nós sabemos que existem famílias extremamente conflituosas. Nós sabemos que tem famílias que, se você colocar uma nota de R$ 50 em cima da mesa no almoço de domingo, você acaba com o almoço. Vamos ser realistas, isso existe, né? Mas existe uma tendência de que essa família, esses filhos, por exemplo, não queiram expulsar a mãe de dentro desse imóvel, tá? Então, existe uma tendência a você não ter um conflito dessa natureza. Especialmente, por exemplo, no caso do exemplo que foi citado, né? Essa cliente era só ela, o marido e uma filha única. Então, o que se avizinha, né? O que a gente pode entender disso é que dificilmente, né? Essa família iria partir para um conflito, mas poderia acontecer. Essa filha poderia questionar aí, né? Esse direito real de habitação, especialmente se ela não morasse nesse imóvel. Mas e quando nós temos o cenário de filhos de casamentos distintos? Tanto para um lado como para outro, tá, gente? Isso aqui é indiferente. Então,
poderiam ser filhos da cônjuge mulher, né? Poderiam ser filhos ali da mulher que não são filhos do esposo atual, né? E a mãe falecer, né? E aí o cônjuge sobrevivente, o marido, teria direito real de habitação sobre esse imóvel. Bom, se está em nome de pessoa física, não há o que questionar. E se está em nome de pessoa jurídica? Talvez esses filhos dela, exclusivamente, né, questionassem esse direito real de habitação do padrasto, e aqui, gente, eu estou considerando o contexto de um imóvel dentro de uma holding familiar. E aí, gente, vem as questões mirabolantes. Mirabolantes. E aí a gente vai entender aqui por que eu estou falando disso. Desculpe, gente, porque está muito seco. Brasília está pegando fogo, mas vamos lá. E aí, gente, vem aquelas soluções mirabolantes. Ah, não, mas ele é usufrutuário. Ou ela é usufrutuário. Eu vou substituir o ele ou ela por cônjuge sobrevivente, para facilitar. O cônjuge sobrevivente é usufrutuário. Logo, ele tem direito a usufruir de todos os bens da sociedade. Não. O usufrutuário não tem o direito de usufruir dos bens da sociedade. Porque o usufruto não está recaindo sobre os bens. O usufruto está recaindo sobre as cotas. Lembrem-se disso, na holding familiar eu tenho usufruto sobre as cotas. E o usufruto, ele será usufruído se essas cotas gerarem o quê? Frutos. Frutos. Perfeito? Então, por exemplo, esse direito real de habitação poderia ser questionado porque os enteados do cônjuge sobrevivente, por exemplo, poderiam dizer assim, olha, mas eu quero alugar o imóvel. Eu quero alugar o imóvel, a gente está perdendo aí 5 mil por mês de receita locatícia nesse imóvel porque você está morando. E não, você na qualidade de usufrutuário ou usufrutuária, né, não tem direito de ficar habitando o imóvel. Quem foi que disse? Onde é que está escrito que você tem usufruto sobre os bens? O seu usufruto é sobre as cotas. Então, ó, o valor da locação seria 5 mil reais, a partir de X de meses, dentro de 30 dias ou dentro de 60 dias, você tem que começar a pagar aluguéis para holding, ok? Ou do contrário, nós vamos requerer esse bem aí para locação, porque você não tem direito exclusivo de habitar o imóvel. Perfeito? Ah, Gleice, mas essa cônjuge ou esse cônjuge sobrevivente, ele teve o direito de acrescer no usufruto e ele tem poder político exclusivo. Exemplo hipotético. Então, ele vai poder deliberar e dizer assim, não, eu vou ficar morando aqui, eu tenho um direito exclusivo de voto, eu faço e aconteço dentro da holding e eu não vou sair. E eu vou trazer para vocês um questionamento. O que impede que, de repente, esses herdeiros em pé de guerra com esse padrasto ou essa madrasta, por exemplo, ingresse com uma ação judicial explicando exatamente isso ao juiz, dizendo assim, olhe, a minha madrasta ou meu padrasto, enfim, está morando, né, usufruindo exclusivamente de um imóvel que está dentro da empresa e ele está abusando do direito de usufruto dele. Perfeito? Porque o usufruto dele não recai sobre o imóvel, o usufruto dele recai sobre as cotas. Isso não dá a ele o direito de utilizar exclusivamente um dos imóveis. Você concorda que isso pode gerar uma briga gigantesca na justiça? Ah, Gleice, mas os enteados não vão ter benefício nenhum, porque se o cônjuge sobrevivente é usufrutuário e está indo para ele, e nos casos em que o usufruto não está previsto na instituição de usufruto, não está previsto o direito de acrescer. Eu já peguei holding que houve essa falha. Não estava previsto expressamente o direito de acrescer no usufruto. E quando um dos cônjuges morreu, o outro, o usufruto em relação às cotas dele se extinguiu automaticamente. Porque uma das causas de extinção do usufruto é a morte do usufrutuário. E aí, o que aconteceu? Os filhos, né, se tornaram proprietários plenos daquelas cotas e passaram a ter direitos políticos, administrativos e econômicos dentro da sociedade. Então, gente,
Por que que eu estou batendo em tudo isso? Para voltar com vocês, porque as pessoas muitas vezes se esquecem que o direito real de habitação do 1831 do Código Civil é o direito real de habitação legal. Nós temos as disposições do direito real de habitação lá do 1414, que diz assim, ó, no 1416, são aplicáveis à habitação no que não for contrária à sua natureza as disposições relativas ao usufruto. E lá no usufruto, eu tenho dizendo o quê? É possível instituir usufruto através de escritura pública. Então, eu também posso ter a instituição de um direito real de habitação através de escritura pública do imóvel. E é aqui onde entra um ponto-chave. Se os cônjuges estão, ou companheiros, fizeram uma holding familiar, existe um conflito que futuramente, talvez ele não esteja instalado hoje, mas que talvez futuramente ele possa existir em relação ao direito real de habitação de um dos sobreviventes em relação ao imóvel, é possível que a holding institua um direito real de habitação sobre um dos imóveis que estão dentro do seu acervo mediante escritura pública. E aí é onde entra o direito real de habitação convencional. Perfeito? Então, e aí, gente, é onde vem o que da coisa. Qual é o momento ideal de fazer isso? Por razões óbvias, em vida. Em vida. Porque o cônjuge sobrevivente poderia fazer isso, já que ele tem, por exemplo, no caso em que ele tem um usufruto com regulação de direito de voto, e ele estar lá exclusivamente na administração, no usufruto e nos poderes políticos da sociedade, ele poderia, né, do ponto de vista jurídico, ele tem poderes para instituir um direito real de habitação à holding, através dele, instituir um direito real de habitação sobre o imóvel que ele vai habitar? Princípio da entidade. Do ponto de vista legal, ele pode. Não se confundem. Agora, vamos olhar para a outra face dessa moeda. Esse ato poderia gerar discussão? Alguém tem dúvida? No momento de um conflito familiar? Com certeza. Esses herdeiros iam dizer, meu padrasto ou minha madrasta abusou dos seus poderes políticos, abusou do seu direito real de usufruto sobre as cotas, abusou do seu poder de administração e instituiu um direito real de habitação em prol dele mesmo. É fácil ou não é fácil derrubar isso na justiça? Com certeza. Talvez não seja rápido, mas que é fácil, porque eu consigo configurar rapidamente o quê? Um conflito de interesses. Então, gente, talvez o melhor momento para fazer essa instituição é, primeiro, logicamente, enquanto ambos estão vivos, e antes da doação de cotas. Antes. Quando esse casal trouxe esse bem imóvel para dentro dessa holding, perfeito? E antes de doar as cotas, arrumar a casa. Arrumar a casa, tá? E por que eu estou batendo nisso? Porque, por exemplo, uma das holdings que eu já vi com problemas dessa natureza, eles PJaram num único ato, aumentaram o capital social, integralizaram com imóveis e na sequência já doaram as cotas. Não houve tempo de fazer os ajustes, de revisar os instrumentos, de checar, de saber se estava tudo adequado, né, para o envio das informações. E depois que é feito esse ato, a sorte é que essa família, nesse caso, é uma família muito harmoniosa. Então, muita coisa, outras não foram mais passíveis de correção, tá? Mas muitas outras foram. Mas depois que o conflito já está instalado, a gente não corrige mais. Então, está prevendo um possível conflito relacionado a do madrasto ou padrasto, ou um dos pais ou mãe, enfim, a depender do nível de conflito da família, em permanecer habitando um determinado imóvel, né? Qual é o ideal? Institui um direito real de habitação convencional, a holding o faz sobre determinado imóvel, através de escritura pública, com todos os considerandos necessários, enquanto
pai e mãe, ou pai e madrasta, ou mãe e padrasto, enfim, os titulares, eles são os titulares das cotas ainda, tá? Ali na qualidade não de usufrutuários ou administradores nomeados, mas administrador de cotas que lhes pertencem, tá? E ali preservando o direito deles que estão instituindo, e na doação de cotas, essa doação de cotas já ocorrer após a instituição desse direito. Por que que isso também é tão importante? Por conta de uma questão que as pessoas se esquecem. A doação é um negócio jurídico bilateral. Bilateral. O donatário não está obrigado a receber a doação. O donatário pode recusar o recebimento da doação. A recusa sempre expressa, a aceitação pode ser expressa ou tácita. Qual é a diferença disso? Se futuramente ele for questionar, o titular do direito vai poder dizer o quê? Você, quando recebeu as cotas, sabia da existência desse direito real de habitação. Perfeito? Sabia, você tinha ciência de que eu ia ficar morando nesse imóvel, até porque a averbação desse direito na matrícula ele é anterior à doação de cotas. Todos foram cientificados. Todos estavam cientes da restrição que havia sobre aquele imóvel. Então, agora, porque o seu pai faleceu e eu sou sua madrasta, ou porque sua mãe faleceu e eu sou seu padrasto, você está aí se fazendo de desentendido? Negativo. Você podia, se isso não estava ao seu interesse, né? Por que você não recusou o recebimento da doação? Pode parecer bobo, mas pode ser algo que estabiliza e muito um conflito futuro em planejamento sucessório. Outras formas de estabilizar isso é acordo de sócios, tá? Acordo de sócios, desculpe, acordo de cotistas, tá? Trazendo expressamente a existência desse direito e que todos se obrigam naquele momento a respeitá-lo. Testamento, tá? Mas um testamento, lembrando, o testamento não precisa versar somente sobre questões patrimoniais. O testamento pode sim versar sobre temas extrapatrimoniais, tá? Então, num testamento com o pai ou a mãe confirmando aquele direito que foi aquele direito real de habitação que foi instituído dentro de uma holding, com que finalidade, com quais objetivos, trazendo a justificativa daquele ato que foi praticado lá atrás, dentro de uma outra ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório, tá? Então, gente, a gente precisa muitas vezes compreender que a holding trará muita proteção. A holding é uma baita ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório. A holding vai, sim, em muitos momentos, evitar ou simplificar muito um inventário, tá? Ela vai, sim, trazer muita proteção familiar, tá? Mas alguns conflitos que estão ali guardados na gaveta podem surpreender todos que estão ali fazendo parte desse universo. E quanto maior a estabilização que nós trouxermos, melhor. Uma coisa que é importante nós nos lembrarmos, sempre que estamos tratando com o planejamento patrimonial e sucessório e holding, a gente não está advogando nesses casos, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Nós não estamos atuando na SNTP. E por que isso? Porque o planejamento patrimonial e sucessório ele se prova no conflito. É no conflito que a gente vai saber se aquele planejamento efetivamente se mantém, né? Porque se está tudo bem, gente, está tudo bem, né? Se a família está muito harmoniosa, o inventário vai correr assim, eles vão para o cartório e resolvem tudo. Pagam o ITCMD e vão para casa, tá? É no momento do conflito que a estrutura se mostra sólida, tá? E a gente tem que pensar sempre não na família margarina. A gente tem que projetar pensando sempre, cara, e se um enteado desse pira? Pirou. Se dava bem com a madrasta, se dava bem com o padrasto, e pirou.
foi influenciado por alguém, foi influenciado pela esposa, pelo marido, que estava visando dinheiro, aí quer expulsar a madrasta já idosa da casa, ou o padrasto já idoso e doente da casa, entende? Então, são questões que precisam ser analisadas e que na hora que a gente identifica um possível conflito, a gente tem que trazer as sugestões no momento adequado. Perfeito? Então, espero que esse vídeo tenha trazido mais esclarecimentos sobre o tema, tá? Lembrando que teremos abertura de turma do nosso curso Holding Familiar do Zero, na versão 2.0, agora no dia 9 de julho, e que se você quiser fazer parte dessa turma, que é o que eu recomendo, faça sua pré-inscrição no link que está aqui abaixo, né? Não tem custo nenhum, você vai clicar, vai entrar num grupo de WhatsApp e vai aguardar mais informações. Perfeito, gente? No dia 9, as inscrições só abrirão para os pré-inscritos. Então, vamos lá, faça sua pré-inscrição agora. Agradeço a sua permanência até aqui e até o nosso próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau.